sentar, com a Bíblia aberta. Irmãos, o primeiro versículo do capítulo 3 de Tiago, que Tiago vai nos dizer: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Irmãos, obrigado. É muito comum, às vezes, o ser humano ser tomado de orgulho. Por que Tiago vai falar que nós não podemos ser mestres? Não é que você não pode aprender para ensinar. Ele está falando aqui porque ele vai falar sobre a língua, sobre o falar. Então ele vai falar: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos um juízo mais duro. O que ele está querendo dizer? Às vezes a gente, quando vai falar, a gente quer ser mestre. Já viu aquela pessoa, quando ela vai falar, ela sabe de tudo, ela ouviu tudo, e tudo que você vai falar, ela te dá a cabeceira? Sabe aquela pessoa que, se você fala assim, não é dessa forma, ela fala: não, é assim, assim, assim. Ela sabe como faz tudo, ela sabe como funciona tudo, ela sabe de tudo que aconteceu. E por que Tiago vai dizer isso? Porque, irmãos, nós não sabemos tudo. Já viu aquele ditado? A gente morre e não sabe de tudo. Sempre há algo para nós aprendermos. Só que quem acha que sabe tudo morre sabendo muito pouco. Sabe por quê? Quem acha que sabe o suficiente nunca vai amadurecer. Já viu aquelas pessoas que elas acham que ela não precisa aprender nada? Ela sabe de tudo. Porque a mente dela vai se fechar para o aprendizado. Porque se eu coloco na minha mente que eu já sei de tudo, que eu já sei como eu faço tudo, eu vou achar que eu não preciso aprender com ninguém. Eu vou achar que eu não preciso aprender uma forma diferente de fazer as coisas, que eu devo fazer apenas do meu jeito. Você já viu que todas as pessoas que se dizem são sábias em tudo, essas pessoas, elas geralmente fazem mal aquilo que elas fazem, não têm sabedoria. Se ela for um profissional, ela não é o melhor profissional da área. Se ela tiver um talento, ela não cresce aquele talento porque ela acha que ela não precisa aperfeiçoar em nada. Então é preciso que nós venhamos ter a humildade de entender que você nunca alcançou tudo. As pessoas que são pessoas que você chega perto dessa pessoa, você vê o quanto essa pessoa é grande em sabedoria, grande em humildade. Sabe por que ela chegou nesse patamar? Porque elas foram humildes para descobrir e para entender que elas não sabem tudo, que elas não sabem nada. Tem gente que acha que quando uma pessoa te pergunta: você sabe tal coisa? E você responde que sabe sem saber, sem ter conhecimento, é muito mais feio para você dizer que sabe quando não sabe. E você já observou tanto que as pessoas que são mestres, elas são sábias, conversam menos, porque ela tem segurança daquilo que está falando. Quem muito fala, sabe pouco. Sabia que a nossa sabedoria vai ser medida pelo quanto a gente fala? As pessoas que se acham mestre, que elas são melhores, têm mais sabedoria do que as outras, e elas se engrandecem com isso. Já viu que
Quando ela está no lugar, só ela fala, só ela que domina a situação. Você já conversou com alguém assim? É agradável? Meu irmão que deixei. É agradável conversar? É o dono da verdade, sabe? Não é agradável. Não é isso. Nossa, é verdade. Não é? Você lembra dele? E é agradável conversar com uma pessoa assim? Não é. Não é. É desagradável. Ninguém gosta de conversar com quem sabe tudo, com quem entende Não tudo. deixa a gente falar. Não deixa você falar. É uma conversa, já viu aquela conversa que você dá sono? E já tem pessoas que você tem o prazer de conversar? Porque, sabe o que a gente tem que entender? A gente cresce mais ouvindo do que falando. Sabe por quê? Quando você fala do que você conhece, do que você entende. Você não está adquirindo nada. Quando você ouve, você está adquirindo conhecimento, adquirindo informação. Por isso, quem sabe, ouve mais, fala menos. Quem é mestre, ouve mais e fala menos. E é isso que a gente tem que entender. Então, que a gente tem que começar a parar para entender. Será que eu estou falando muito? É do ser humano, às vezes a gente tem que... Peraí, será que eu estou falando mais e ouvindo menos? Não, então eu tenho que mudar meu direcionamento e falar menos e ouvir mais. Sabe por quê? Porque quando nós falamos do que nós sabemos. Quando nós ouvimos, sabe que nós podemos ouvir o que nós não temos conhecimento? Por exemplo, e aquela informação pode ser uma chave que pode virar a sua história, que pode mudar a sua história. Então, quando você estiver conversando, principalmente quando for uma pessoa que você vê, que às vezes tem mais sabedoria que você, tem mais experiência, senta para escutar. Sabe o que acontece? Quem ouve as experiências dos outros erra menos, acerta mais, tem mais sucesso. A gente tem que aprender a ouvir. A experiência do outro pode ser válida para você, mas se você não tem humildade de ouvir o outro contar a história dele para você, às vezes só nós queremos contar a nossa história. Sabe o que vai acontecer? A gente nunca cresce. E o outro, irmãos, deixa eu te falar, por mais humilde que a pessoa possa ser, porque às vezes a gente tem facilidade de estudar as pessoas que estão melhor que a gente, mas sabia que as pessoas mais humildes têm algo para nos ensinar? Sabia disso? Todo mundo tem algo para nos ensinar. A gente não deve desprezar ninguém. Todos têm algo que pode nos ensinar. Depois no versículo 2 ele vai dizer: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Olha que riqueza que esse versículo. Deixa eu te falar. Nós somos falhos. Todos nós falhamos. Ele diz isso aqui, olha. Todos nós tropeçamos. Nós somos imperfeitos. Mas deixa eu te falar, uma pessoa que ela é imperfeita, se ela controlar a língua, a imperfeição dela fica oculta, sabia? Já viu aquelas pessoas que você olha e pensa, parece que não tem defeito? Tem, mas é tão sábia no falar que as suas imperfeições ficam escondidas. Não é que a pessoa está sendo falsa, não. Falsidade é você ser aqui uma coisa, ali outra, falar uma coisa aqui, ali outra. Mas sabia que as pessoas que são sábias para falar, elas conseguem esconder as suas imperfeições? Porque todos nós temos defeito, mas quando a gente fala muito, nossos defeitos ficam evidentes. Ou seja, quem fala muito, as pessoas vão conhecer o nosso pior lado. Quem fala pouco, as pessoas vão conhecer a nossa melhor versão. Por isso que a gente tem que falar menos. E você pode até falar muito,
mas sempre pensando para falar. Tem gente que fala sem pensar. Todas as nossas palavras devem ser pesadas e medidas. Pois ele vai falar, se alguém tropeça, não tropeçar na palavra perfeita, é justamente isso que ele está querendo dizer. Não é porque ele está querendo dizer que essa pessoa é perfeita, mas ela vai ter uma aparência de varão perfeito, de pessoa perfeita. Pois no versículo 3 ele vai dizer, ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Deixa eu te falar um negócio. Nem tudo que a gente pensa, a gente fala. Você tem que ter freio na língua. O problema às vezes não é o quanto a gente fala, é o que a gente fala. Tem pessoas que você pode conversar o dia inteiro com ela, que não vai ter maldade nenhuma no que ela fala. Mas já outras pessoas, parece que abriu a boca, infelizmente, você vê que não pensa no que fala, não pesa aquilo que está falando, aí ele vai comparar, né? A nossa língua deve ser como um cavalo. Sabe por quê? O que a palavra de Deus fala? A boca fala do que o coração está cheio. Então a língua vai revelar o que está dentro do coração. Nosso coração é mau, nosso coração é enganoso. Mas a gente tem que refrear justamente por conta disso. Sabe por quê? O nosso coração é uma fera indomável, é como um cavalo. Monta num cavalo selvagem, sem rédea para você ver. Você não controla ele. Você não direciona ele. Agora, quando você coloca um freio, o que o freio vai fazer? Vai empurrar a língua do cavalo para trás. Às vezes a gente tem que fazer isso. Sabe onde está o freio? No nosso coração? Na língua. Nem tudo que você pensa, você fala. Nem tudo que você sente, você fala. Por isso que a Bíblia fala, ireis. Pode irar, mas não peca não. Você pode irar, mas não fala palavrão não. Você pode irar. Você é ser humano, mas não ofende ser humano não. Você pode irar? Pode. Mas cuidado. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando. A gente tem que tomar cuidado. Porque se a gente não frear a língua, sabe o que acontece? Já viu quando começam as discussões? A pessoa não pensa no que fala, aí outra pessoa fica magoada, aí ela quer ferir a outra mais ainda, aí começa todo o problema. Então nós devemos refrear a nossa língua. O pastor Josué Gonçalves, ele tem um dizer muito interessante. Quando você perde o controle das suas emoções, o diabo assume o controle da sua língua. Controle aquilo que você sente. Na verdade, se você controlar suas emoções, você controla a sua língua. Sabe o que ele vai falar? Ainda, quem controla a língua, controla o corpo. Sabia? Se eu controlar a língua, eu vou controlar o restante do meu corpo. E é isso que a palavra de Deus está nos garantindo. Porque se a gente refrear a língua, e depois a gente vai ver lá na frente que ele vai dizer que essa língua é indomável. Depois ele vai dizer, ele compara a língua, né, lá no versículo 4. Vamos ver o versículo 4. Vejo também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme para onde quer que a vontade daquele leme que as governa. Ou seja, o que é uma nau? São aquelas velas, aqueles panos que são estendidos e os ventos batem, direcionam as embarcações. Mas deixa eu te falar, o leme, que é o volante do navio, tão pequeno,
quando você direciona, por mais que o vento seja pesado contrário, a embarcação vai virar. Sabe que os ventos representam na nossa vida? São as dificuldades, as tribulações, são as armadilhas de Satanás. Mas quando a gente governa a língua, nós conseguimos superar isso. Às vezes vamos falhar, vamos, mas quem controla a língua, depois usar a mesma língua que errou para consertar, ou seja, a mesma língua que errou, vai ser a mesma língua que vai lá e confessa e pede perdão. Isso é maravilhoso. O crente é assim. O crente, quando ele falha em algo, quando ele fala algo que não deveria ter falado, faz isso com o irmão e testemunhou. Ele vai lá e observa. Isso é o caráter de um homem. A grandeza de um homem se mostra na capacidade de dizer: eu errei, eu preciso melhorar, eu não quero errar de novo. Isso é maravilhoso. Isso para nós, é algo que deve ser seguido. Depois ele vai dizer no versículo 5. Versículo 5 ele diz o seguinte: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Isso é perigoso, irmãos. Deixa eu falar. Uma palavrinha, uma fofoquinha produz morte, produz guerra. Vamos ler o que está lá em Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Sabia que tem gente que usa a língua para produzir maldades? Sabia que tem guerras que foram começadas onde milhares de pessoas morreram apenas porque um governante às vezes debatia com o outro, não concordava com o outro por argumentos, por arrogância que saíram da boca? Nós devemos tomar cuidado. Depois ele vai dizer no versículo 6: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Deixa eu te falar, a gente tem que vigiar essa coisa que a gente chama de língua. Teve um filósofo que ele disse o seguinte: que o animal mais perigoso do mundo, do planeta, a fera mais perigosa, está enjaulada entre os dentes. Quando você abre, ela pode ferir, ela pode matar. Essa língua é perigosa. E sabe o que ele vai falar? Que a língua é inflamada pelo inferno. A gente tem que tomar cuidado. Saber que o inferno pode usar a sua língua para produzir contenda, calúnia. As pessoas não pensam, sabia? Às vezes a pessoa não pensa que a fofoca que ela fez pode destruir o casamento. A fofoca que ela fez pode fazer com que uma pessoa tire a vida da outra. A fofoca que ela fez pode fazer com que alguém leve prejuízo. O diabo, o inferno, usa isso. Usa um falando contra o outro, um dizendo injúrias sobre o outro, um condenando o outro. Quantas pessoas que tiraram a própria vida porque foram injuriadas e não suportaram a dor da injustiça, da injúria que sofreram. Que pena! Porque isso não era a melhor forma, a pior forma de se resolver. Mas quantas pessoas perderam a vida? Sabe por quê? Porque as pessoas não vigiaram, não falaram. O inferno foi lá, usou a língua de uma pessoa para destruir a vida da outra. Agora deixa eu te falar. Deixa o diabo usar só as pessoas que
nós que estamos aqui, temos que ser por um Deus e testemunho. Tem que ser pessoas que sempre pensam, falar, sempre refreia, e quando fala, às vezes aquilo que não deveria ter falado, vai lá e conserta. E é isso que nós, como servos de Deus, devemos fazer. Pois o versículo 7, porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Pois o versículo 8, mas nenhum homem pode domar a língua, e é um mal que não se pode frear, está cheia de peçonha mortal. Olha só, às vezes a gente é capaz de dominar um animal peçonhento, uma serpente, às vezes a gente até consegue adestrar onça. Saber que muitas pessoas que adestram onça, leões, serpentes, mas a própria língua é a coisa mais difícil de ser controlada. Como nós conseguimos dominar a língua? Na graça, na presença de Deus. É um único lugar que a gente vai conseguir dominar aquilo que a gente fala. E depois, versículo 8, mas nenhum homem pode domar a língua, ou seja, é isso que a gente acabou de ler. Sabe que um filósofo disse que as palavras proferidas são como penas. Você sobe em uma montanha, chega lá, você joga essas penas. Uma palavra lançada são como essas penas. A pessoa, quando ela faz um comentário mal feito, quando ela ofende alguém com as palavras, por isso que a Bíblia vai dizer que é mais fácil você conquistar uma cidade fortificada do que reconquistar o irmão ferido por palavras. Nós devemos vigiar. E quando a gente fala, é igual a gente jogar penas de ódio à montanha. Você nunca vai conseguir reunir todas aquelas penas no mesmo lugar. Depois que a gente fala, depois que entra nos ouvidos das outras pessoas, pode produzir mágoa, vergonha, desprezo, julgamento. A gente tem que frear nossa boca. Sabe o que o filósofo Sócrates, e isso aqui não é dito por uma pessoa que era temente a Deus, era uma pessoa que falava da sabedoria humana, um filósofo. Sabe o que ele vai dizer? Que quando alguém nos fala algo, a gente tem que passar essa informação por 3 peneiras. A primeira peneira que a gente tem que passar é a peneira da verdade. Já viu que às vezes as pessoas, quando recebem um comentário maldoso de alguém, elas nem se preocupam em descobrir se aquilo é verdade, se aquilo tem fatos para embasar aquilo que está sendo dito. Aí aquela pessoa que está trazendo informação, está repassando a informação que recebeu de outra, vira aquele telefone sem fio, e às vezes as pessoas não se importam de saber se aquilo é verdade, começa a espalhar aquilo. Às vezes aquilo foi uma calúnia de alguém que queria prejudicar a outra, alguém que teve um problema com a pessoa e queria prejudicar de uma certa forma. Então ela faz uma mentira, uma fofoca e ela solta. Pior do que quem solta uma mentira é quem propaga essa mentira sem passar pelos filtros da verdade. A gente tem que, quando as pessoas falam alguma coisa pra gente, a gente tem que pensar quem está falando, por que está falando, e procurar. Você só passa a informação para frente
quando você tiver certeza absoluta da verdade. Sabe por quê? Infelizmente a gente é ser humano, a gente quer sempre dar o furo da reportagem, a gente sempre quer ser o primeiro a falar. Fiquei sabendo primeiro, falei primeiro. Sabe que a gente é assim? Mas nessa ânsia de ser o primeiro a divulgar a informação, você pode estar sendo um instrumento para que a mentira possa ser propagada. A mentira ela mata, a mentira ela fere, a mentira ela destrói. Então o primeiro filtro que você deve passar é o filtro da verdade. O segundo filtro é o filtro da bondade. Vai ser bom para alguém se eu repassar essa informação que eu recebi? Vai construir a vida de alguém? Ou será que se eu passar isso para frente, eu vou estar prejudicando alguém? Será que se eu repassar essa informação, eu vou ferir alguém? Eu vou envergonhar alguém? Ou seja, se eu já passei no filtro da verdade, pode ser verdade. Mas mesmo depois de ter passado no filtro da verdade, comprovei, é verdade, é verídico isso. Mas, e aí? Se eu passar essa informação, mesmo sendo verdade, será que eu não vou prejudicar alguém? E outra coisa, terceiro filtro, é o filtro da utilidade. Ou seja, isso que me falaram, se eu passar para frente, é verdade, tá? Passou no filtro da verdade, aconteceu, é verídico, é verdade, não faz mal para ninguém. Agora, eu tenho que passar no último filtro, é útil? Ou vai ser apenas palavras jogadas ao vento? A gente tem tanta coisa interessante para dizer, ainda mais nós somos servos de Deus. Nós que vamos conversar, às vezes quando você está conversando algo, falando às vezes da vida alheia, falando às vezes de política, de algum acontecimento, você poderia estar falando do céu, você poderia estar meditando juntamente com essas pessoas a palavra de Deus. Então, passa por esses três filtros: verdade, bondade e utilidade. Aquilo que nós falamos precisa estar revestido de verdade, de bondade e de utilidade. Tem que ser útil para alguém. Amém? Depois, versículo 9, 10 e 11. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto faça assim. Porventura, deita alguma fonte, o mesmo manancial, água doce e água amargosa? Em Lucas capítulo 6, versículo 44, a palavra de Deus diz o seguinte: toda árvore é reconhecida pelo fruto que dá. Ninguém conhece figo, ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Deixa eu te falar, quer conhecer o servo de Deus? Observe como ele fala, observa o que ele fala e observe para que ele fala. Ele fala para construir, ele fala para consolar, ele fala para evangelizar. Nós devemos pensar nisso. Porque se eu digo que eu sirvo a Deus, mas com a minha língua, com a minha boca, eu estou fazendo fofoca, eu estou ferindo, falando algo que pode machucar alguém. Ou seja, se eu falo algo que machuca alguém, se eu falo algo às vezes que na verdade é inverídico sobre alguém,
Sabe o que acontece? Eu estou sendo um instrumento de maldição para aquela pessoa. Mas nós, que somos filhos de Deus, nós somos canal de bênção para as pessoas. É através de nós que essas pessoas vão conhecer Jesus. É através de nós que essas pessoas vão ser abençoadas por Deus. Deus vai nos usar como instrumento de bênção. Eu não posso me disponibilizar, às vezes de forma indireta, para ser instrumento de maldição. Depois, versículo 13. Quem dentre vós, sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Sabe como você vai conhecer uma pessoa sábia? Como ela trata as outras pessoas. Quem é sábio trata bem as pessoas. Quem é sábio chega no lugar, se ela vai cumprimentar o amigo dela que está junto com uma pessoa que ela não conhece, para que a outra pessoa não se sinta rebaixada, ela vai cumprimentar da mesma forma que ela cumprimentou o seu amigo, ela vai cumprimentar a outra pessoa do lado. Da mesma forma que ela cumprimentou um, ela vai cumprimentar o outro, ou seja, igualdade. Um sábio se mostra pelo trato. Se ele chegar, assim como ele diz lá no capítulo 2 sobre a acepção de pessoas, sabe o que ele vai dizer? Que eu seja um sábio, ele não vai tratar o gari de um jeito e o prefeito de outro. Com a mesma honra que ele trata o prefeito, ele vai tratar o gari. Porque ele sabe que o valor das pessoas não está na pirâmide, no lugar da pirâmide que ela ocupa. Não. Não está nos estados sociais dela, não está na conta bancária. O valor do ser humano está na. Todos nós fomos comprados pelo mesmo preço, que é um alto valor, que é o sangue de Jesus. Então, quem é sábio trata todo mundo com igualdade. Nós, como nós somos sábios, nós não desprezamos uns e acolhemos outros. Nós tratamos todo mundo por igual. Versículo 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Sabem que todo invejoso, ele tenta esconder a verdade? Isso é do invejoso. Todo invejoso, ele vai tentar menosprezar aquilo que você faz bem. Aquilo que você se destaca, ele vai tentar menosprezar. Por isso que ele vai dizer aqui, que o invejoso, em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra as verdades. Todo invejoso, ele gosta de se gloriar. Porque, na verdade, todo invejoso, ele é primeiro orgulhoso. Você nunca vai encontrar um invejoso que não seja primeiro orgulhoso. Porque a origem da inveja está no orgulho, de não aceitar que o outro seja melhor do que você em algo. Não aceitar que o outro tem algo melhor do que você. Então, todo invejoso, ele é orgulhoso. Como orgulhoso, ele se exalta. Tudo que ele faz, não tem ninguém que faz melhor que ele. Tudo que ele tem, se você tiver, por exemplo, você compra um carro invejoso. Quando o carro estava na mão dele, ele é o melhor do carro. Depois que ele não está na sua mão, é o pior carro. O bairro que ele mora pode ser um dos piores bairros da cidade, mas é o melhor. Porque ele tenta
desvalorizar aquilo que é do outro e valorizar aquilo que é dele. Tanto no quesito financeiro, material, como nos dons, nas atividades. Tudo que o outro faz bom, ele despreza e exalta aquilo que ele, que ele tem habilidade. E isso, irmãos, nós como servos de Deus não podemos nos dar a isso. Depois, versículo 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Que ele está acabando de falar do invejoso. Sabia que às vezes o invejoso, o orgulhoso, ele tem uma sabedoria para se promover, às vezes para maquinar contra o outro, para conseguir posições, às vezes para prejudicar o outro, mas ele vai dizer que é uma sabedoria animal e diabólica, ou seja, age como um animal. E além de agir como um animal, é uma sabedoria que vem do inferno. Essa sabedoria de roubar banco, essa sabedoria de armar contra o irmão, armar uma emboscada. Sabia que tem gente que faz isso? Calúnia, difamação. E você vê que essas pessoas têm uma sabedoria infernal. Ali na mesa você às vezes vê só aquelas pessoas que estão ali bolando aquele plano, mas está em volta de demônios sussurrando aos ouvidos delas. Deixa eu te falar, perto de cada invejoso e de cada orgulhoso tem demônio fazendo festa. Perto de cada orgulhoso e cada invejoso há sempre maus espíritos prontos para prejudicar alguém e usar essas pessoas como ferramenta. A sabedoria humana, infelizmente, ela tende a ser animal de amor. Por isso nós devemos buscar a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto. E para o mundo, a sabedoria que vem de Deus é loucura. Mas nós devemos entender: é melhor ser visto como louco do que ser visto aos olhos de Deus como um animal maligno. Versículo 16: porque onde há inveja, o espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Aonde há inveja, há contenda, a ofensa, a divisão. Você não consegue se sentir bem em um lugar que você chega e ali tem um invejoso, ali tem uma inveja ali no meio. Por isso nós não podemos permitir a inveja entrar no nosso meio. Aonde você chega e tem alguém agindo pela inveja, é um ambiente difícil de se estar. Sabe quando você chega num lugar, você não se sente bem ali? Você não consegue, parece estar lá tranquilo, tudo no lugar, mas você não consegue se sentir bem. Esse lugar onde há inveja. Versículo 17, já estamos finalizando. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A primeira coisa, a primeira qualidade de uma pessoa que tem sabedoria do alto, sabedoria vinda de Deus, ele é uma pessoa humilde. E essa pessoa humilde, ela é pacífica.
os seus sentimentos. Você pode chegar para uma pessoa dessa e falar algo que os maliciosos podem. Malicioso é o seguinte: você fala, ele acha algo para, na verdade, fazer, como se diz, zombar de você. Agora não. A pessoa que é sábia aos olhos de Deus, que tem sabedoria que vem do alto, você pode falar o que for, ela não vai fazer mau juízo de você, ela não vai fazer nada para te envergonhar, porque ela é pura no seu sentimento, ela é pura no seu interior. Depois, ela é pacífica, moderada, não gosta de contenda. Se ela vê uma briga aqui, ela corre para longe. É aquela pessoa que dá um boi para não entrar numa boiada, ou é aquela pessoa que dá um boi para não entrar numa briga, numa boiada para fugir dela. Porque a sabedoria humana é o seguinte: é um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair. Não. Aquele que é sábio aos olhos de Deus dá um boi para não entrar num conflito, e uma boiada para fugir dele. Pois ele vai dizer que é misericordioso. A gente tem que ter misericórdia, a gente tem que ter dó das pessoas. Já viu que tem pessoas que não têm dó? Você vai ajudar uma pessoa, às vezes, que está nas drogas, que está no álcool, a pessoa fala assim: não, se você já ajuda, não, está assim porque quer. Não entende que a pessoa é escrava do pecado, escrava do vício. Eu, infelizmente, eu já vi pessoas que se dizem certas de Deus, porque quando você vê uma pessoa escrava do pecado, seu coração deve ser rasgado por dentro. Porque quando nós servimos a Jesus, nós temos amor, compaixão, misericórdia pelas almas que estão indo para o inferno. Tem gente que fala: está indo porque quer. Não, o escravo não faz a sua vontade. Por isso, já não adianta ajudar. Imagine se Deus fosse assim, se ajudasse a gente, que a gente merecesse. Porque a gente sempre falha e sempre vai falhar. Agora, se as pessoas não conseguem permanecer, não conseguem sair daquela vida, quem somos nós para julgar ela? Se Deus tem paciência com a gente, nós não podemos ter misericórdia com as pessoas? Depois, versículo 18, para a gente finalizar. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para que exercitam a paz. Ou seja, os frutos da justiça se exercita em meio à paz. Não há como ser justo em meio a um conflito. Quem se envolve em conflito não consegue ser justo. Porque se eu estou envolvido num conflito, eu sempre vou agir por vingança, eu sempre vou agir por ira, por raiva, por desprezo. Agora, se eu estou em paz, se eu ajo pela paz, eu vou conseguir ser justo, sabia? Por que as pessoas dizem que o juiz tem que ser parcial? Ou seja, ele não deve estar envolvido no conflito, ele deve estar à parte. Por isso que a palavra parcial, ele está à parte daquilo, não está envolvido. A gente só consegue ser justo quando a gente procura não se envolver nos conflitos. A gente vai conseguir ser mais